Capítulo 101 Navio fantasma congelado. Todos os seus subordinados pularam no mar e fugiram. Embora o capitão Reid os xingasse por não serem leais, ele não poderia escapar com eles. Depois de ficar irritada, toda a atenção de Cassandra estava voltada para Reid. Reid procurou uma oportunidade enquanto segurava a cruz. Usando-o como uma adaga, ele apunhalou os ossos de Cassandra. Infelizmente, foi inútil. A cruz em sua mão só tinha o formato. Muitas pessoas simplesmente não entendiam que a razão pela qual as cruzes poderiam exorcizar o mal não era por causa de sua aparência, mas por causa do poder sagrado contido nelas. Não era como se uma cruz feita com apenas 2 pedaços de madeira pudesse produzir o poder da luz sagrada do nada. Somente cruzes abençoadas pelo poder sagrado foram eficazes. Neste ponto, a igreja enganou muitas pessoas. Embora muitas pessoas possam não encontrar coisas más durante toda a vida, uma vez que encontrassem uma, esse conhecimento só as prejudicaria. A cruz atingiu o corpo de Cassandra, mas não surtiu o efeito desejado. Em vez disso, Cassandra agarrou sua mão e o poder do gelo se espalhou e congelou todo o seu braço. Reid era um homem cruel. Vendo a geada se espalhando por seu corpo, ele tomou uma decisão imediata. Sua mão esquerda cortou seu braço e cortou a mão direita para que ele pudesse sair do controle de Cassandra. No meio da agonia, ele inconscientemente acenou com seu cutelo e apontou para Cassandra. Surpreendentemente, realmente funcionou e ele quebrou algumas costelas de Cassandra. Embora ela não sentisse nenhuma dor, ela ainda recuou inconscientemente. Depois de perceber que os ataques físicos eram eficazes, Reid ficou enérgico. Ele cerrou os dentes e deu um passo à frente, querendo perseguir Cassandra. No céu, Roy não suportava mais assistir. Embora Cassandra fosse uma liche, esta foi sua primeira batalha real. Roy queria treiná-la, mas descobriu que ela havia cometido muitos erros. Como um morto-vivo, o que havia para ter medo de quebrar alguns ossos? Por outro lado, o capitão pirata parecia ter uma rica experiência de combate. Na verdade, ele aproveitou a oportunidade para contra-atacar, fazendo com que Cassandra ficasse nervosa. Ela até retraiu subconscientemente seu poder de gelo. Fat Tiger, desça e ajude-a. Roy disse para Fat Tiger, que estava voando ao seu redor. Fat Tiger uivou e mergulhou em direção ao convés. Reid perseguiu Cassandra e percebeu que esse morto-vivo não era tão difícil de lidar quanto ele imaginava. Contanto que ele pudesse matá-la aqui, seu prestígio neste navio aumentaria imediatamente. Além disso, ele teria mais capital para se gabar, e quando as pessoas o mencionassem, mencionariam seu título de assassino morto-vivo. Talvez ele pudesse até aproveitar esta oportunidade para se tornar uma existência comparável aos 9 lordes piratas. Assim como havia 5 dos 4 reis celestiais, havia 10 dos 9 grandes lordes piratas. Isso não era normal. No momento em que Reid estava feliz, o navio pirata de repente tremeu violentamente. Com um estrondo, um enorme objeto caiu no convés atrás dele, fazendo com que todo o navio afundasse, como se estivesse prestes a ser empurrado para o mar. Quando Reid se virou para ver o que estava acontecendo, todo o seu corpo congelou. Não porque ele foi congelado pelo poder gelado de Cassandra, mas porque depois de ver o que havia caído para trás, todas as células de seu corpo estavam enviando fortes sinais de perigo para seu cérebro. Ele não se atreveu a se mover, ele realmente não se atreveu a se mover agora. Porque atrás dele, um enorme cão infernal estava olhando para ele. Fat Tiger não fez nada. Suas 3 cabeças apenas olharam para Reid com um olhar ameaçador. Quem realmente lhe desferiu o golpe fatal foi Cassandra, que havia se recuperado do choque. Ela parecia sentir um pouco de vergonha de ter sido forçada a tal estado por um pirata. Se isso continuasse, como ela seria capaz de completar sua vingança? Assim, Cassandra fez um movimento. Ela abriu bem as mãos e uma forte explosão de aura fria irrompeu sob os pés de Reid, congelando-o em um instante. Parecia que depois desta batalha, ela finalmente compreendeu um pouco de técnica para usar o poder do gelo.
No entanto, embora Reid estivesse congelado, porque o gelo não estava tão frio, ele ainda estava consciente. Ele olhou para o cão infernal à sua frente através do gelo enquanto sentia sua força vital sendo sugada pelo esqueleto atrás dele. Enquanto estava morrendo, de repente ele sentiu como se entendesse alguma coisa. A tempestade da noite passada parecia ter aberto os portões do inferno. Reid morreu, e seus subordinados infiéis não conseguiram escapar muito porque Roy fez um movimento. Voando no ar, Roy agarrou os piratas do mar, um por um, e os jogou de volta no navio pirata para Cassandra identificar. Cassandra verificou os ouvidos desses piratas um por um, mas não encontrou nenhum faltando. Embora uma das orelhas dos piratas tenha sido danificada, foi devido a um brinco que foi arrancado por um inimigo em batalha. O inimigo de Cassandra não era alguém deste navio pirata. Os piratas estavam aterrorizados e tremendo. Não apenas os mortos-vivos apareceram, mas até um demônio e um cão infernal apareceram. Os piratas até pensaram que seu navio havia invadido o Triângulo do Diabo na noite passada devido à tempestade. Embora não tenham sido alvo da vingança de Cassandra, Roy não os deixou escapar. Era o mundo dos piratas do Caribe, e basicamente não havia piratas inocentes. Roy jogou os piratas para Cassandra e permitiu que ela absorvesse sua força vital para fortalecer seu poder mágico. Como Roy planejava deixar Cassandra completar sua vingança sozinha, era lógico que ele a fortalecesse. Entre todos os piratas, Roy deixou apenas o mais novo. Depois de jogar o adolescente em um barco salva-vidas, Roy deixou-lhe comida para 3 dias e disse-lhe: "Garoto, vou deixar você ir. Mas você tem que me ajudar a transmitir uma mensagem." O jovem estava tremendo, mas ainda acenou com a cabeça apressadamente ao ouvir as palavras de Roy, com medo de que o demônio mudasse de ideia no próximo segundo. "Estou procurando uma tripulação pirata. Não sei o nome, mas falta uma orelha a um dos piratas." Roy apontou para Cassandra. Eles mataram uma pessoa lamentável antes, e agora a alma vingativa voltou para encontrá-los. Antes de encontrar esses piratas, a vingança não vai parar. Mataremos todos os piratas que encontrarmos. O jovem acenou com a cabeça, indicando que ouviu tudo claramente antes de Roy soltá-lo. O jovem estava remando no barco, tentando desesperadamente fugir do navio pirata. Mas antes que pudesse ir longe, de repente ele viu gelo negro se espalhando sobre o navio pirata. Logo, todo o navio estava coberto por uma espessa camada de gelo sólido. Não havia pessoas vivas neste navio, então Roy não hesitou em usá-lo. Ele usou seu poder mágico para congelar todo o navio, tornando o navio originalmente frágil anormalmente resistente. Na próxima vez que encontrasse piratas, não precisaria deixar Cassandra esperar na superfície do mar. Em vez disso, ele poderia usar diretamente este navio de gelo para colidir com o navio deles. Sob a luz do sol, o gelo negro parecia feroz. A aura negra e fria se espalhou por todo o navio e o envolveu, adicionando uma sensação infinita de mistério a todo o navio. Até o jovem, que estava saindo e olhando de longe, sentiu os cabelos se arrepiarem. Ele jurou em seu coração que se conseguisse escapar desta vez, não seria mais um pirata. Esse ramo de negócios não era nada romântico e aventureiro como ele imaginava. Havia apenas perigo e medo extremos. 1. As notícias no mar eram transmitidas muito lentamente. Mais de um mês se passou antes que rumores sobre o navio fantasma congelado se espalhassem gradualmente entre os piratas. Durante o mês passado, este navio fantasma congelado atacou vários navios piratas. E sem exceção, os locais dos ataques ficaram apenas com os destroços dos navios e cadáveres ressequidos flutuando no mar. Os piratas ficaram alarmados e inquietos. Embora existissem inúmeras lendas no mar, a lenda desta vez não tinha inúmeras versões, onde não estava claro se era verdadeira ou falsa. Isso ocorreu porque todas as testemunhas e sobreviventes estavam dizendo a mesma coisa. Dentro das diversas tabernas do Porto Tortuga, todos discutiam o assunto. Você sabia que o morto-vivo vestido é um liche? Ela é um espírito vingativo que ressuscitou com o poder de um demônio.
Esse demônio é o mais aterrorizante porque o cão infernal e o lixo são seus servos. Se o lixo não puder se vingar, o diabo não retornará ao inferno. O demônio pode voar e no mar ninguém pode evitá-los. Eles sempre podem encontrar seus alvos. Estamos com problemas agora. Com este navio fantasma congelado, nosso navio pirata não se atreve a sair para o mar. O nosso também. Só podemos ficar no porto. Isso também não é seguro. Embora estejam no mar agora, quem disse que não podem desembarcar? Caramba, que tripulação pirata era? Eles causaram tantos problemas. Se você sabe quem eles são, capture-os e entregue-os ao demônio e ao lixo. Cale-se. De que lado você está? Embora esses piratas tenham feito algo errado, eles são humanos como nós. Você quer entregar seus semelhantes ao demônio? Merda! Você fica aí parado conversando sem fazer nada. Se você é tão capaz, por que não se livra daquele navio fantasma? Você ainda não está escondido neste porto. Bah, covarde! Como você ousa me repreender? Pegue meu punho. Nas tabernas do Porto Tortuga, era normal que os piratas começassem a discutir sempre que não concordavam entre si, e os piratas que discutiam logo também começariam a brigar. No meio do caos, alguém de repente invadiu a taberna. Ofegante, ele gritou: "Boas notícias!" Instantaneamente, todos que lutavam pararam e olharam para o intruso. O homem explicou apressadamente: "Dizem que um lorde pirata está planejando lidar com este navio fantasma congelado." Fim do capítulo. Capítulo 102. Recusando-se a acreditar. As notícias dos piratas estavam certas. Um lorde pirata entrou em ação. Talvez, na opinião de Roy, ele estivesse apenas ajudando Cassandra a completar sua vingança, mas na realidade, aos olhos dos piratas, esse assunto já havia atingido um nível lendário. Demônio, cão infernal, lixo. Essas criaturas que só existiam nas lendas das religiões apareceram na vida real e causaram uma confusão nos piratas. Mas, por outro lado, se alguém pudesse resolver este assunto, isso não significaria que ganharia grande prestígio. Assim como o capitão pirata Reid, que pensou que poderia se tornar o Undead Killer e nunca suspeitou que os humanos estavam se superestimando e pensando de maneira esperançosa. No entanto, ninguém esperava que o primeiro a dar um passo à frente seria Amandi, o senhor pirata do Negro Mar. Como um dos infames 9 lordes piratas que vagavam pelos 7 mares, Amandi não era alguém com baixa inteligência. Antes que os outros lordes piratas fizessem barulho, ele não deveria ter saltado com tanta pressa. Com sua reputação, parecia desnecessário para ele confiar na derrota do navio fantasma congelado para fazer seu nome. Mas ele se tornou a primeira pessoa a falar sobre a intenção de se livrar do Frozen Ghost Ship. No início, quando os piratas do Porto de Tortuga ouviram esta notícia, ficaram um pouco céticos, mas depois alguém apontou que isso poderia ter algo a ver com a fé de Amandi. Sim, o senhor pirata do Mar Negro era religioso. Demônios e mortos-vivos eram criaturas das lendas das religiões abraâmicas. Mesmo os sacerdotes não tinham saído para eliminar o mal, então o que isso tinha a ver com Amandi? Mas não havia outro jeito. Na maioria das vezes, não havia necessidade de uma razão para este tipo de luta religiosa. Amandi pensou que se ele pudesse eliminar o demônio no navio fantasma congelado, isso não provaria que ele era realmente o filho do Mar Negro sob a orientação de Alá. Isso não provaria que Alá era maior que Deus. Os piratas podiam adivinhar o que Amandi estava pensando, então todos estavam esperando para ver o que aconteceria. Em relação ao senhor pirata do Mar Negro, os piratas também tinham muito medo dele porque o senhor pirata e filho do Mar Negro também era uma existência que sabia usar poderes sobrenaturais. Dizia-se que em sua frota pirata, todos os navios tinham zumbis voodoo. Esses zumbis voodoo também eram conhecidos como cadáveres reanimados, e Amandi os controlava para lutar por ele. Eram monstros com imensa força que não sentiam dor e também eram difíceis de matar. Foi com a ajuda desses cadáveres reanimados que Amandi poderia ser considerado invencível.
E o próprio Amandi sabia como usar bonecos de voodoo e podia usar maldições para matar seus inimigos. Diante de um oponente tão estranho, os piratas comuns ficaram completamente indefesos, por isso ficaram com muito medo de Amandi e não ousaram provocá-lo. Mas agora, Amandi estava representando os piratas, então mesmo que tivessem medo de Amandi, os piratas não eram mesquinhos em elogiá-lo. Quando conversavam sobre isso nas tabernas, todos o batiam de longe. Se Amandi realmente tivesse sucesso, sua reputação saltaria para o topo dos 9 lordes piratas. Roy não sabia disso, mas cerca de 12 dias depois, Roy encontrou uma grande frota aparecendo ao redor do navio fantasma congelado. No início, Roy pensou que fosse a Marinha Real ou a Marinha Espanhola. Afinal, embora os alvos da vingança de Cassandra fossem piratas, porque ela e Roy não eram humanos, não havia garantia de que a Marinha Real e a Marinha Espanhola não parecessem defender a justiça. Na sua impressão, apenas esses 2 países possuíam grandes frotas. No entanto, Roy percebeu que estava errado quando viu as bandeiras negras dos piratas penduradas nos navios. Embora os piratas chamassem o navio de Roy e Cassandra de navio fantasma congelado, afinal não era um navio fantasma de verdade e era impossível que realmente aparecesse e desaparecesse. Ainda era rastreável, por isso não foi surpresa para os piratas encontrá-lo. Roy não sabia muito sobre a distribuição de forças no mundo dos piratas do Caribe, então não conseguiu reconhecer que se tratava da frota do pirata do Mar Negro, Lord Amandi. Ele apenas pensava que os piratas estavam trabalhando juntos para resistir a ele, mas isso não impediu a raiva de Roy. Roy atacou indiscriminadamente todos os navios piratas que viu com Cassandra. Seu objetivo era naturalmente fazer com que os piratas o temessem e entregassem os piratas que assassinaram Cassandra para apaziguar a raiva de Roy. Porém, ao ver esta frota pirata, Roy percebeu que havia subestimado a coragem desses piratas. Na verdade, pensando bem, fazia sentido. Quanta riqueza grande era dos descobrimentos representou neste mar. Para viajar pelo mar com segurança, os piratas até ousaram selar a temperamental deusa do mar, quanto mais um demônio e um lixe. Parece que o medo que eles têm de mim não é profundo o suficiente. Roy olhou para a frota pirata que o cercava com um sorriso sinistro. Estrondo, estrondo, estrondo. Antes que a frota pirata chegasse perto do navio fantasma congelado, as balas de canhão parecidas com chuva voaram. As balas de canhão que não atingiram o alvo espalharam altos pilares de água no mar, e as balas de canhão que atingiram o navio fantasma congelado enviaram pedaços de gelo voando. Embora o gelo escuro e sólido condensado da magia de gelo de Roy pudesse absorver o impacto das balas de canhão e não deveria ter problemas para proteger o navio, seria muito extravagante se ele desperdiçasse seu poder mágico no navio. Assim, Roy permitiu que os piratas explodissem o navio fantasma congelado em pedacinhos e voasse para o céu com Fat Tiger e Cassandra. Alcançar por trás. Vou lhes ensinar uma lição primeiro. Roy disse a Cassandra antes de bater as asas e voar em direção aos navios piratas. Devido à distância, os piratas não viram Roy voando. Eles apenas viram o navio fantasma congelado se transformar em incontáveis fragmentos sob o bombardeio de incontáveis canhões e não puderam deixar de aplaudir ruidosamente. Mas antes que pudessem comemorar, Roy desceu do céu. Estrondo. Roy pousou em um dos navios da frota, sacudindo o navio inteiro 2 vezes, fazendo com que grandes rachaduras aparecessem no convés. Sob os olhares chocados dos piratas, Roy levantou-se lentamente. Ele abriu os braços e as asas e soltou um rugido alto. Rugido. Com este rugido alto, o Halo of Fear de Roy foi totalmente ativado. Um campo de força invisível se espalhou e envolveu todo o navio pirata. Os mais de 200 piratas no navio sentiram uma forte sensação incontrolável de medo no fundo de seus corações. Suas mãos tensas afrouxaram de repente e eles largaram as armas, produzindo sons metálicos contra o convés. Suas pernas pareciam perder toda a força quando se ajoelharam fracamente no chão, e alguns dos tímidos piratas até molharam as calças.
Não só isso, com a influência constante do Halo of Fear, esses piratas começaram a gritar bem alto depois que seu medo atingiu o auge. Eles fugiram em pânico para o convés enquanto gritavam de horror. Alguns dos piratas mais próximos do costado do navio pularam diretamente no mar, independentemente dos ventos e das ondas altas. As pessoas no navio pirata perderam a vontade de lutar em apenas uma única troca. O efeito do Halo of Fear era simplesmente insolúvel para aqueles com fraca força de vontade. No entanto, também houve alguns que não foram afetados. Eram os cadáveres reanimados que Amanda havia arrumado no navio. Esses cadáveres reanimados estavam inchados e pareciam pessoas gordas, mas na verdade, seus corpos obesos estavam apenas inchados. Cada um desses cadáveres reanimados tinha furúnculos grossos e fedorentos, e pus verde amarelado escorria constantemente dos furúnculos. Todos os cadáveres reanimados tinham bocas tortas, olhos branco acinzentados e pareciam pessoas mortas. Com passos pesados, eles avançaram contra Roy com várias armas nas mãos. Aos olhos de Roy, esses cadáveres reanimados eram todos mortos-vivos que perderam suas almas. Embora fossem chamados de cadáveres reanimados, pareciam mais carne podre que podia andar sob o controle de uma técnica secreta. Como Roy poderia permitir que essas horríveis criaturas zumbis se aproximassem dele? Esticando uma garra, Roy cerrou o punho em direção a um cadáver reanimado. Com sua poderosa psicocinese, ele imediatamente controlou o cadáver reanimado para flutuar e então sacudiu levemente. O cadáver reanimado imediatamente se chocou contra os outros cadáveres reanimados. Havia um total de 6 cadáveres reanimados neste navio. Não havia muitos deles, mas eles saíram correndo ao mesmo tempo. Depois de serem esmagados por Roy, esses cadáveres reanimados que não eram ágeis rolaram em uma pilha. Ainda havia dezenas de navios de vários tamanhos na frota. Roy não planejava perder tempo com esses caras. Enquanto esses cadáveres reanimados rolavam juntos, Roy tirou Frostmourne do espaço do sistema. Segurando Frostmourne apontado para baixo, Roy enfiou sua espada no convés rachado. No segundo seguinte, houve uma série de sons estridentes. O convés do navio começou a desabar sob a poderosa força destrutiva de Frostmourne, e inúmeras rachaduras se espalharam do convés até o porão. A intensa aura fria vinda da espada também congelou o vapor d'água nas rachaduras para formar gelo. Dessa forma, quando as rachaduras estivessem cheias de gelo, o navio inteiro não conseguiria mais aguentar. Com um grande estrondo, o navio inteiro explodiu. O grande navio se despedaçou em dezenas de milhares de pedaços num piscar de olhos, como se tivesse sido atingido por uma bomba pesando milhares de quilos. No entanto, não havia fogo à vista. Havia apenas incontáveis cristais de gelo refletindo a luz solar nos fragmentos. Que cena cruel e trágica! Depois que Roy destruiu o navio, os piratas caíram na água, enquanto Roy batia as asas no ar e se virava para atacar outro navio. Fim do capítulo. Capítulo 103. Um presente de saudação inesquecível. Quando Roy terminou, Fat Tiger e Cassandra chegaram. Cassandra não podia voar, mas podia flutuar. Depois que Fat Tiger a colocou em um navio, ele não se preocupou mais com ela. Ele pulou em outro navio e iniciou um incêndio. Ninguém se atreveu a se aproximar de uma criatura feroz como Fat Tiger. As lendas de vários mundos eram diferentes. Alguns disseram que os cães infernais eram os guardiões do submundo, e alguns disseram que os cães infernais eram cães malvados do inferno. Mas não importa que tipo de lenda fosse, os cães infernais eram existências aterrorizantes. Os piratas nunca haviam entrado em contato com uma criatura tão mítica antes, mas hoje finalmente testemunharam uma. Chamas. Chamas negras. Quando Fat Tiger abriu a boca e cuspiu as chamas do inferno, não importa se era o navio ou os humanos, nenhum deles foi poupado. O fogo do inferno não liberou muito calor, mas talvez tenha sido por isso que a temperatura do fogo do inferno estava extremamente alta. Qualquer parte dos piratas que tocasse o fogo do inferno seria queimada em poucos segundos, e eles nem teriam tempo de pular na água para apagar as chamas.
Além disso, mesmo que tivessem tempo de pular no mar, não conseguiriam extinguir as chamas negras. Isso porque a queima do fogo do inferno não dependia do oxigênio, mas do poder mágico do lançador. Enquanto o poder mágico do lançador não se esgotasse, o fogo do inferno não se extinguiria, mesmo na água. Fat Tiger, o cão infernal que queimava em chamas negras, causou estragos no navio pirata e logo incendiou todo o navio. Inúmeros piratas lamentaram enquanto queimavam em cinzas, e Fat Tiger atacava suas almas, uma por uma. Comparado à situação em que Roy e Fat Tiger destruíram um navio no momento em que atacaram, o navio pirata em que Cassandra embarcou foi considerado sortudo. Depois de absorver a força vital de muitos piratas, o poder mágico de Cassandra cresceu bastante, mas ela ainda era incapaz de destruir um navio tão rapidamente. No navio pirata, ela constantemente liberava seu poder mágico de gelo, transformando os piratas correndo em esculturas de gelo de cristal preto como breu. Estas esculturas de gelo eram verdadeiramente realistas porque retinham os movimentos dos piratas. Depois de transformar todos os piratas do navio em esculturas de gelo, Cassandra calmamente colheu sua força vital e almas. Um navio pirata após o outro quebrou, foi queimado por chamas negras ou transformado em esculturas de gelo. A cada momento, soavam os gritos dos piratas do Mar Negro. Logo, mais da metade da frota pirata foi destruída. Amand, filho do Mar Negro, um dos 9 lordes piratas, estava atualmente em sua nau Capitânia. Embora outros navios piratas protegessem a nau Capitânia, Amand não se sentia nada seguro. Quando viu como Roy lutava através de sua luneta, percebeu que havia cometido um grande erro. Os demônios eram diferentes dos humanos. Ele não era o tipo de existência que poderia ser derrotado por canhões e táticas de ondas humanas. Quando viu que Roy podia voar, soube que os piratas haviam perdido sua maior vantagem porque Roy não lutava na água. Quanto aos cadáveres reanimados que ele colocou nos navios, eles não surtiram efeito algum. Não importa quão poderosos fossem os cadáveres reanimados, ou quão destemidos fossem a morte, se não pudessem sequer entrar em contato com o inimigo, como poderiam desempenhar seu papel? No passado, Amand ficou muito satisfeito consigo mesmo por ter esses cadáveres reanimados como subordinados. No entanto, ele agora percebeu que a ameaça dos cadáveres reanimados só era útil contra humanos. Para o demônio, o cão infernal e o Lich, eles não eram nada. Capitão, pense rapidamente em uma maneira. Os piratas da nau Capitânia tremiam enquanto observavam. Eles sabiam que Roy iria atacar a nau Capitânia depois de destruir os navios piratas ao seu redor. Não entrar em pânico. Amand se forçou a manter a calma e então tirou cuidadosamente um boneco de voodoo do bolso do peito. Este boneco voodoo exalava um fedor desagradável da cabeça aos pés, seu rosto era sinistro e misterioso e ninguém sabia de que material era feito. Depois de tirar o boneco voodoo, Amand arrastou um pirata pela lateral. Ele então cortou a garganta do pirata com seu cutelo, fazendo com que o sangue escorresse de seu pescoço para o boneco voodoo. Uma cena estranha aconteceu. A boneca voodoo absorveu rapidamente o sangue vermelho espalhado sobre ela. Insuficiente. Não basta amaldiçoar um demônio. Amand cerrou os dentes enquanto arrastava mais 2 piratas e os matava para derramar sangue no boneco voodoo. Depois que o boneco voodoo ficou completamente vermelho, Amand colocou-o cuidadosamente no chão e começou a entoar alguns encantamentos em uma linguagem incompreensível. Originalmente, era melhor obter certas partes do alvo a serem amaldiçoadas, como cabelos, unhas e assim por diante. Depois de enterrar essas coisas no corpo do boneco voodoo, eles poderiam aumentar e fortalecer o poder da maldical do boneco voodoo. No entanto, Amand não estava confiante de que poderia obter algo de Roy, então ele só poderia lançar o feitiço com força. Seguindo o encantamento de Amand, o boneco voodoo, que estava deitado no chão, endireitou lentamente o corpo, como se uma linha invisível o segurasse e controlasse. Quando os piratas da nau Capitânia viram esta cena estranha, eles não puderam deixar de engolir em seco e silenciosamente recuar alguns passos.
No entanto, à medida que o boneco voodoo estava em pé, seus movimentos tornavam-se cada vez mais lentos. Quando estava prestes a se levantar completamente, pareceu encontrar uma enorme resistência. O suor escorria da testa de Amande. Era muito mais difícil amaldiçoar um demônio do nada do que ele imaginava. Vendo que o boneco voodoo não conseguia ficar em pé, Amande decidiu morder a língua e borrifar seu sangue no boneco voodoo. Com o sangue do lançador, o boneco voodoo finalmente se levantou. Amande parecia ter acabado de ser retirado da água e seu corpo estava coberto pelo fedor de suor. Mas ele soltou um suspiro de alívio. Amande estendeu a mão e pegou o boneco voodoo. Então ele puxou a adaga que estava na cintura e a enfiou no braço do boneco voodoo. Depois disso, Amande olhou nervosamente para Roy. Roy tinha acabado de congelar um navio pirata em um grande bloco de gelo escuro e estava prestes a avançar para o próximo navio quando sentiu uma dor repentina no braço esquerdo. Olhando para baixo, Roy encontrou um pequeno ferimento no braço esquerdo. Tinha cerca de 2 centímetros de comprimento e um pouco de sangue emergia dele. Quando minha pele foi arranhada. Roy inicialmente pensou que havia sofrido alguns ferimentos durante a batalha caótica, mas logo percebeu que algo estava errado. Amande nunca teria pensado que, apesar de ter conseguido usar o boneco voodoo, o efeito da maldical do boneco voodoo enfraqueceu significativamente após ser aplicado a Roy. Sua adaga deveria ter aleijado diretamente um dos braços de Roy, mas foi apenas um arranhão em Roy. Além disso, esta ferida cicatrizou em poucos segundos sob a habilidade de autocura de Roy. Roy reagiu neste momento. Essa ferida apareceu do nada por ter sido amaldiçoada. Roy ficou sem palavras. Amaldiçoar um demônio? O que o lançador está pensando? Ele não sabe que os demônios são a origem da magia negra. Como demônio, ele nasceu com uma forte resistência às forças das trevas, e o boneco voodoo de Amande também era um tipo de bruxaria nascida da magia negra. Para os humanos, isso pode ser realmente assustador, porque uma vez que a maldical seja bem-sucedida, significaria que sua vida e morte estariam sob o controle do lançador. Mas para os demônios, era apenas um pequeno problema. Depois de ser atingido pela maldical do voodoo, Roy rapidamente sentiu a origem da maldical e se concentrou na nau Capitânia onde Amande estava. O lançador está naquele navio. Roy viu que o formato do navio de Amande era diferente de outros navios piratas e imediatamente percebeu que era uma nau Capitânia, então planejou dar ao lançador um presente de saudação inesquecível. Embora a maldical mágica fosse estranha, era fácil de quebrar. Você poderia simplesmente matar o lançador ou destruir o meio. Roy enfrentou um navio pirata que estava congelado por ele no mar, estendeu a mão e levantou-a lentamente. Sob a psicocinésia de Roy, o pequeno veleiro tremeu violentamente e o gelo sobre ele fez sons altos e estridentes. Em sua nau Capitânia, Amande percebeu que sua maldical parecia ter pouco efeito sobre Roy. Ele estava desesperado, sabendo que sua magia negra não tinha muito efeito sobre esse demônio. Vendo seus navios piratas sendo continuamente destruídos, ele já tinha intenção de recuar. Porém, antes que pudesse dar a ordem de retirada, ele viu Roy fazendo algo em um navio. O que ele quer fazer? Amande se perguntou. Não é o suficiente. Fortaleça-o novamente. Roy fortaleceu sua produção de psicocinésia. Veias estavam saltando em seus braços. À medida que a produção da psicocinésia aumentava, o veleiro congelado finalmente se libertou da força de sucção da água do mar com uma explosão e flutuou sob o controle de Roy. Vendo isso, Amande engasgou. Ele finalmente sabia o que Roy queria fazer. Rápido! Correr! Correr! Amande rugiu. Os piratas da nau Capitânia também estavam assustados. Sob o rugido de Amande, eles viraram o leme desesperadamente e abriram as velas, querendo dar meia volta e fugir. No entanto, já era tarde demais. Roy balançou o veleiro flutuante com toda a força. Ele desenhou um arco no ar e atingiu a nau Capitânia de Amande. Embora fosse apenas um pequeno veleiro de madeira, era bastante pesado.
Este era o limite da psiquikinesis atual de Roy, por isso era difícil controlar a mira quando ele a lançava. Mesmo assim, foi como um pesadelo para os piratas da nau Capitânia. Quando a enorme sombra do veleiro no céu os envolveu, a mente de todos ficou em branco. Bum! Ocorreu uma terrível colisão. A nau Capitânia Diamante tinha girado apenas metade do corpo quando o veleiro de Roy a atingiu. Sob o imenso impacto, a proa da nau Capitânia se ergueu e os piratas do navio gritaram enquanto voavam alto. Então eles foram atingidos por incontáveis fragmentos com enorme força cinética e se transformaram em cadáveres no ar. Fim do capítulo. Capítulo 104 O Diabo dos Mares aparece. Esta cena trágica foi testemunhada por todos os piratas sobreviventes, fazendo-os simultaneamente pensar: mamãe, quero ir para casa. Muito poderoso. Como os humanos poderiam ser páreo para o demônio? Até o capitão Amandi falhou. Talvez apenas aqueles sacerdotes e anjos pudessem matar o demônio. A nau Capitânia, que havia sido quebrada ao meio, começou a afundar lentamente na água. Os piratas que caíram na água nadavam desesperadamente para longe da nau Capitânia porque sabiam que seria tarde demais para escaparem quando o redemoinho do navio afundando aparecesse. Roy voou acima da nau Capitânia e procurou pelo lançador que o amaldiçoou. Ele não sabia se a pessoa estava morta, mas precisava chamar o médium. Mesmo que a Maldical fosse fraca demais para ter alguma utilidade contra ele, não era uma sensação agradável ser amaldiçoado por outros. A maioria desses piratas eram pessoas comuns, então contanto que ele conseguisse encontrar os locais com flutuações mágicas, ele seria capaz de encontrar o conjurador ou o médium. Roy sentiu cuidadosamente as flutuações mágicas, apenas para descobrir que uma delas estava afundando lentamente no fundo do mar. Roy adivinhou que poderia ser o meio usado para lançar a Maldical, então mergulhou no mar. Neste momento, a nau Capitânia dos piratas ainda estava afundando. Depois que Roy entrou no mar, algo poderia cair em sua cabeça a qualquer momento, mas com a força de seu corpo, essas coisas não poderiam representar nenhuma ameaça. Ele perseguiu a localização das flutuações mágicas e logo encontrou a boneca Voodoo afundando lentamente. Essa coisa era muito estranha. Não flutuou na água do mar, mas afundou. Roy agarrou-o. É tão feio. O que é? Roy ficou um pouco confuso, mas mesmo assim saiu do mar e voou de volta para o céu. Roy pegou o boneco Voodoo e o rasgou em pedaços. Depois que o boneco Voodoo estivesse fora do controle do lançador, ele poderia destruí-lo com segurança e sem se preocupar. No entanto, Roy então pensou no lançador. Quando ele destruiu os outros navios piratas, ele se lembrou daqueles monstros parecidos com zumbis. Ele sentiu que aqueles monstros parecidos com zumbis provavelmente também eram controlados pelo lançador que o amaldiçoou. Roy não pretendia deixar aquele sujeito que parecia um feiticeiro negro ir embora. Como ele conhecia magia negra, isso significava que ele também tinha flutuações mágicas. Embora o alcance de detecção de poder mágico de Roy não fosse grande, esses piratas haviam caído na água e não conseguiriam nadar muito longe. Portanto, Roy voou acima do mar e começou a procurar. Amandi teve sorte. Ele estava no convés, na proa, mais cedo. Devido à curva urgente, Roy não o atingiu diretamente quando derrubou o veleiro e Amandi foi jogado ao mar. Mas mesmo assim, ele ainda estava gravemente ferido. Toda a sua perna direita estava quebrada e todo o seu corpo estava coberto de feridas. Neste momento, ele estava segurando um pedaço de madeira e flutuando no mar enquanto ofegava pesadamente. Quando descobriu que Roy estava voando baixo acima do mar, Amandi percebeu imediatamente que Roy provavelmente estava procurando por ele. Os traços de feitiçaria negra nele não podiam ser escondidos. Sabendo que definitivamente sofreria um destino pior do que a morte se caísse nas mãos de Roy, Amandi só conseguiu encontrar uma maneira de escapar. Ele imitou os outros piratas sobreviventes e rimou desesperadamente para longe do campo de batalha. No entanto, ele esqueceu uma coisa. Como capitão, suas roupas eram muito melhores que as dos outros piratas, e Roy encontrou Amandi logo depois.
Ele não apenas descobriu sua identidade de capitão, mas também encontrou vestígios de poder mágico nele. Roy não se incomodou em perseguir Amanda quando viu que ele estava fugindo. Ele abriu a boca e cuspiu uma bomba de gelo em Amanda. Em vez de chamá-la de bomba de gelo, era melhor chamá-la de ar congelado que tinha apenas o tamanho de um punho. Ele girava violentamente enquanto voava muito rapidamente, deixando um rastro de névoa branca no ar enquanto voava em direção a Amanda. Esta foi uma versão melhorada do hálito gelado de Roy. O princípio era muito simples. Não era nada mais do que comprimir a aura de gelo espalhada antes de cuspi-la. Bem, na verdade, foi como cuspir. Pui! Quando ele virou a cabeça para olhar a massa de ar congelado que se aproximava, Amanda sentiu desespero. Ele sabia que estava condenado desta vez. Ele já se arrependeu. Se ele soubesse que o demônio era tão poderoso, ele não teria se destacado naquela época. Agora que ele não conseguiu matar o demônio, ele perderia a vida. No entanto, assim como o coração de Amanda parecia cinzas, e Roy pensou que poderia matar este lançador de magia negra, de repente, houve uma explosão na superfície do mar. As ondas estavam quebrando quando um enorme tentáculo irrompeu da água e se bloqueou entre a massa de ar congelada de Roy e Amanda. Peng! A massa de ar congelada explodiu e a forte aura de gelo contida nela foi liberada imediatamente. O enorme tentáculo bloqueou a massa de ar congelada de Roy, então teve que suportar a aura fria que emergiu dele. O gelo negro que encheu o ar cobriu instantaneamente o tentáculo, e até as ondas que ele criou se transformaram em gelo. No entanto, o gelo negro não durou muito no tentáculo antes de explodir. Embora o tentáculo não parecesse ferido, o rugido da fera, que parecia um pouco doloroso, veio do fundo do mar. Kraken! Amanda ficou atordoado. Ele reconheceu o tentáculo à primeira vista. Ele se atreveu a jurar que nunca ficou tão feliz ao ver o tentáculo do Kraken. Davy Jones havia chegado. Como que para provar as palavras de Amanda, a superfície do mar se dividiu repentinamente e um navio gigantesco de aparência feroz rompeu a superfície. Sua velocidade foi tão rápida que, com um sopro, emergiu da água e ficou diante de todos. O casco coberto de algas e cracas, as velas esfarrapadas, e os chifres da proa cheios de dentes afiados mostravam a identidade do navio. The Flying Dutchman, o lendário navio de guerra do Devil of the Seas, Davy Jones. Os piratas sobreviventes olharam para o navio de guerra que havia saído da água com olhos sem vida. Normalmente, eles poderiam ter medo do aparecimento do holandês voador, mas não tinham mais forças para temer. Um demônio, um lixo e um cão infernal apareceram, então não era grande coisa ter outro Devil of the Seas. Apenas Amanda sentiu uma forte sensação de esperança, e ele certamente sabia por que Davy Jones estava aqui. O deck do Flying Dutchman ainda tinha água fluindo dele, mas um grupo de criaturas estranhas já estava no convés. Liderando-os estava Davy Jones, com cara de polvo. Ele tinha um cachimbo na boca e seus olhinhos olhavam atentamente para Roy no ar. A barba em forma de tentáculo em seu queixo continuava se contorcendo. No momento em que Roy viu Davy Jones, ele imediatamente se lembrou do homem-peixe que havia afugentado quando entrou neste mundo. Ele era um dos subordinados de Davy Jones. O homem-peixe veio encontrar a alma de Cassandra. Depois que Roy o expulsou, ele já estava preparado para ser encontrado por Davy Jones. No entanto, ele não esperava que Davy Jones nunca aparecesse na sua frente durante esses 2 ou 3 meses. Era certamente impossível que o homem-peixe não tivesse transmitido a sua mensagem. Roy tinha certeza de que Davy Jones foi a primeira pessoa a saber de sua existência. Mas por muito tempo, Davy Jones agiu como se não soubesse de nada. Por um tempo, Roy pensou que não queria entrar em conflito com um demônio como ele, então optou por fechar os olhos para Cassandra, alma. Claro, isso foi uma coisa boa. Roy não queria ter nada desagradável com Davy Jones quando fosse desnecessário. No entanto, Roy agora sentia que havia adivinhado errado. Quando ele estava prestes a matar o lançador, Davy Jones apareceu de repente.
Além disso, ele trouxe o Kraken. O que ele queria fazer? Fim do capítulo. Capítulo 105 Absorção de força. Davy Jones e Roy se entreolharam por um tempo antes que ele finalmente colocasse o cachimbo na boca. Porém, no momento em que ele abriu a boca, seu tom era muito hostil. Demônio, eu tenho tolerado você há muito tempo. Davy Jones disse, quantas almas você quer tirar de mim? Roy balançou o rabo surpreso. Isso é estranho. Achei que você não estava mais cumprindo seu dever de guiar as almas. Mesmo que eu não esteja cumprindo meu dever, isso não significa que posso deixar você saquear almas. Davy Jones bateu na lateral do navio com a mão esquerda em forma de caranguejo. Não vou mais olhar para a alma da garotinha, mas você continuou matando mais piratas e roubando suas almas. Se eu permitir que você continue assim, você está planejando matar todos neste oceano. Eu disse que isso faz parte do contrato demoníaco. Roy não se importou muito. É fácil para mim parar. Basta entregar o pirata sem orelha e sua tripulação pirata. Mas os piratas não parecem planejar fazer isso. Davy Jones ficou sem palavras sobre isso. Na verdade, se os piratas conseguissem entregar os assassinos, não haveria tantos problemas. Porém, se os piratas fossem tão obedientes, ainda seriam chamados de piratas. Mesmo o terrível diabo dos mares não conseguia controlar os pensamentos dos piratas nem o que eles queriam fazer, mas ele teve que acabar com a crescente matança de Roy e Cassandra. Não foi porque Roy havia arrebatado as almas desses piratas mortos, de qualquer forma, Davy Jones não estava mais guiando as almas agora, e ele não poderia se preocupar com o destino dessas almas. Mas se o assunto envolvia os lordes piratas, Davy Jones teria que lidar com isso. Ele não podia deixar Roy matar Amande. A razão para isso foi naturalmente por causa de Calypso, a deusa do mar. Naquela época, Davy Jones se apaixonou por Calypso e aceitou de bom grado o cargo de capitão do Flying Dutchman para ajudar Calypso a guiar as almas daqueles que morreram no mar para que ele pudesse ter um encontro com ela uma vez a cada 10 anos. No entanto, ele não esperava que a deusa do mar fosse tão temperamental. Ela levantou Davy Jones e não foi à consulta. O coração partido Davy Jones deu origem ao ódio do amor. Ele desenterrou seu coração e o enterrou junto com as cartas de amor que escreveu para Calypso. Mas isso não foi o suficiente. Ele contou aos 9 lordes piratas sobre o método para selar Calypso e os usou para selar Calypso para que ela se tornasse uma mulher comum. Ele pensou que assim que ela perdesse o poder, Calypso mudaria de ideia e estaria com ele novamente. Infelizmente, esse movimento não pareceu funcionar no Calypso. Davy Jones não esperou que Calypso mudasse de ideia. Em vez disso, a maldição que ele sofreu continuou. Embora não tenha admitido, Davy Jones se arrependeu. Ele sabia que se o selo de Calypso não fosse removido, ou se ela não morresse, a maldição do holandês voador não poderia ser desfeita. Naquela época, quando selaram Calypso, os 9 lordes piratas seguravam um item de selamento em suas mãos, e só eles sabiam o que era esse item. Amande também foi um dos lordes piratas que participou do ritual de selamento naquela época. Se Roy matasse Amande, esse item de selamento nunca mais seria encontrado. Naquela época, Calypso seria selado para sempre, e a maldição sobre o holandês voador também nunca seria suspensa. Este era um assunto sério. Claro, Davy Jones não poderia assistir à morte de Amande, então ele só poderia aparecer aqui e salvar a vida de Amande. Amande naturalmente sabia porque Davy Jones veio e ficou extremamente feliz. Ele sabia que enquanto ainda tivesse o token, Davy Jones faria todo o possível para protegê-lo. Já que você não quer recuar, só posso expulsá-lo. Como esperado, Davy Jones disse isso de forma decisiva para Roy depois de ficar em silêncio por um tempo. Quando sua voz caiu, o enorme Kraken no fundo do mar também emergiu. Seus enormes tentáculos saíram da água novamente e, desta vez, vários tentáculos se entrelaçaram em uma grande rede que varreu Roy. Roy bateu suas asas demoníacas e evitou um ataque direto de um dos tentáculos enquanto Frostmourne o atacava.
Mas para surpresa de Roy, o poder destrutivo de Frostmourne não conseguiu cortar o tentáculo. Os tentáculos do Kraken estavam cobertos por uma espessa camada de coral morto e conchas em forma de algas. Essas coisas fizeram o Kraken coçar de dor insuportável, mas, ao mesmo tempo, forneceram uma camada de defesa para o Kraken. Além disso, os tentáculos já eram resistentes no início, então depois que Frostmourne foi cortado, a resistência que recebeu foi imensa. Comparado a isso, o ataque de Frostmourne não foi tão eficaz quanto o ataque de poder gelado. A camada defensiva formada por corais e algas poderia isolar os ataques físicos, mas não a transmissão de temperatura. Depois que o Kraken parou a massa de ar congelada de Roy anteriormente, o Kraken sofreu alguns ferimentos. O rugido emitido naquele momento provou isso. No ar, Roy se esquivou dos ataques implacáveis do Kraken, mas não afastou Frostmourne. Ele certamente sabia que o ataque de Frostmourne não teve muito efeito no Kraken, mas o que ele queria fazer era não causar ferimentos ao Kraken. Procurando outra oportunidade, Roy esfaqueou ferozmente um tentáculo que passava. Desta vez, a ponta de Frostmourne finalmente perfurou um pouco, e Roy pôde ver um líquido turvo saindo de onde ela perfurou. Ao mesmo tempo, uma luz fraca brilhou em Frostmourne. Uma enorme força transmitida de Frostmourne e depois fundida no corpo de Roy. Esta foi a absorção de força. Roy definiu esse atributo especialmente para Frostmourne para que ele pudesse usá-lo quando encontrasse criaturas grandes. Este atributo era na verdade muito inútil quando usado contra pessoas comuns. Isso acontecia porque o efeito da absorção de força só conseguia extrair cerca de 10% da força do alvo do ataque e não podia ser acumulado repetidamente. Pessoas comuns não tinham muita força, então a absorção de 10% não poderia aumentar muito a força de Roy, mas era diferente quando usada em criaturas grandes. No início, o alvo imaginário de Roy eram na verdade dragões. Ele sabia que com seu corpo demoníaco, o crescimento de sua força não poderia ser ilimitado. Além disso, não importa o quanto aumentasse, era impossível crescer ao mesmo nível que a força dos dragões. Portanto, no futuro, usando a absorção de força e complementando-a com sede de sangue, ele poderia equilibrar a diferença entre sua força e a dos dragões e matá-los. Mas agora, ele não viu um dragão, mas viu um Kraken com o mesmo tamanho enorme, tamanho e força. Claro, Roy teve que testar. Roy sentiu os músculos de seu corpo incharem sob o efeito da absorção de força. Embora tenha sido apenas 10%, a força transmitida pelo Kraken já era muito chocante. Ficou claro que tipo de força terrível ele possuía. A força que ele absorveu não poderia ser mantida para sempre. Havia um limite de tempo, então Roy não se atreveu a atrasar. Depois de guardar Frostmourne, ele imediatamente usou Bloodlust em si mesmo. Com 2 buffs de força, Roy sentiu como se pudesse perfurar a terra com um soco. Ele procurou uma oportunidade e de repente fechou os braços, abraçando um dos tentáculos do Kraken. Depois de agarrar o tentáculo, ele voou para o céu e começou a subir com toda a força. Com um barulho estrondoso, Roy retirou gradualmente o Kraken que estava escondido sob a superfície do mar. Até o Kraken ficou surpreso e atordoado por um momento. Depois que o Kraken percebeu o que estava acontecendo, ele rapidamente rimou com os tentáculos que ainda tinha sob a água para usar o poder da corrente de água contra a força de Roy. A água poderia trazer flutuabilidade para Kraken, mas também poderia trazer resistência para Roy. Se Roy não conseguisse tirar o Kraken da água agora, seria difícil tentar tirá-lo novamente. Roy só desistiu com pesar quando percebeu que o Kraken abaixo estava ficando cada vez mais forte. Ele queria ver o quão grande era o Kraken, mas não esperava que não conseguisse mais retirá-lo depois de retirar apenas metade dele. É uma pena que o ambiente esteja me limitando. Caso contrário, se eu pudesse trazê-lo para o ar, esse cara não seria tão ameaçador, Roy pensou quando de repente ele brilhou e apareceu a dezenas de metros de distância. E no momento em que ele desapareceu, um jato de água extremamente fino passou voando por sua posição original.
Foi uma faca de pressão de água extremamente perigosa que Davy Jones cuspiu. Fim do capítulo. Capítulo 106 Equilibrado. Neste mundo dos piratas do Caribe, Davy Jones, o diabo dos mares, foi definitivamente o representante mais notável dos poderes sobrenaturais deste mundo. Ao contrário da feitiçaria negra de Amandi, que usava bonecos de voodoo, Davy Jones podia realizar magia verdadeiramente destrutiva. Essas facas de pressão de água eram na verdade apenas jatos de água ejetados com alta pressão e tinham uma capacidade de corte muito poderosa. Roy voou no ar e se esquivou de várias facas de pressão de água disparadas por Davy Jones. Ele também respondeu disparando bombas aéreas congeladas contra Davy Jones, mas todas foram bloqueadas pelo Kraken. Roy percebeu que isso não era uma solução. Davy Jones parecia tratar o Kraken como seu escudo de carne, e os ataques de longo alcance não tiveram muito efeito sobre ele. Assim, Roy procurou uma brecha, mergulhou em direção ao Flying Dutchman e pousou no convés do navio fantasma com um baque surdo. Não acredito que você deixará o Kraken atacar sua nave. Com esse pensamento em mente, Roy estendeu a mão, convocou Frostmourne e atacou Davy Jones. Houve um barulho quando Davy Jones puxou sua espada na tentativa de bloquear Frostmourne. Infelizmente, a espada em sua mão não parecia nada de especial. Quando entrou em contato com Frostmourne, ele se partiu em dois. Frostmourne continuou, cortando o peito de Davy Jones e dividindo-o ao meio. No entanto, Davy Jones não morreu. Ele largou a espada e colocou a mão no pulso de Roy. Com um respingo, uma enorme bola de água apareceu instantaneamente e envolveu Roy. Depois que Davy Jones prendeu Roy com um feitiço de prisão de água, ele não pôde deixar de sorrir presunçosamente. Seu corpo, que foi dividido em dois por Roy, começou a se fechar lentamente. Ele queria apreciar a luta de Roy na prisão de água, mas descobriu que Roy não entrou em pânico. O poder do gelo jorrou e instantaneamente transformou a bola de água que o prendia em um pedaço esférico de gelo. Então ele lutou muito e o gelo imediatamente se quebrou em fragmentos. Caramba, eu odeio demônios do gelo. Davy Jones parecia enojado. Se fosse qualquer outro demônio, teria sido extremamente difícil escapar do feitiço prisão de água. Mas, infelizmente, Roy era um demônio do gelo. Depois de se libertar, Roy brilhou e apareceu atrás de Davy Jones. Frostmourne apunhalou suas costas. Ah! Davy Jones gritou antes de parar de repente. Com um sorriso no rosto, ele estendeu a mão de caranguejo e tentou quebrar a espada de Roy. Infelizmente, sua força não parecia ser suficiente para quebrar a lâmina feita de ferro demoníaco do abismo. Roy o chutou e retirou a espada. Depois que Davy Jones se levantou, a ferida perfurada em seu peito sarou novamente. Vendo isso, Roy sentiu uma dor de cabeça. Ele machucou Davy Jones 2 vezes, mas não sangrou nada. Dessa forma, o atributo sangramento de Frostmourne não funcionaria nele. É inútil. Davy Jones parecia ter adivinhado os pensamentos de Roy. Ele apontou para o convés sob seus pés e disse: "Sou o capitão do Flying Dutchman. Enquanto eu estiver neste navio, serei invencível." É assim mesmo? Roy olhou para seus pés. No segundo seguinte, uma intensa aura fria emanou dele e começou a se espalhar por todo o navio. O Flying Dutchman começou a congelar. Não apenas o navio, mas até mesmo Davy Jones e seus subordinados homens-peixe estavam congelando. O gelo preto e duro logo congelou o Flying Dutchman em uma prisão de gelo, e os prisioneiros eram as esculturas de gelo de Davy Jones e dos outros. Depois que o congelamento foi concluído, sob o controle de Roy, o gelo negro rapidamente começou a desmoronar para dentro. Todo o gelo emitia sons de estalo enquanto estava constantemente comprimindo e quebrando. Roy bateu as asas e voou para fora do convés. O Flying Dutchman começou a distorcer e encolher incessantemente. Esta cena estranha fez os piratas sobreviventes ficarem de queixo caído. Com um grande estrondo, o gelo negro se transformou em pó de cristal e o holandês voador desapareceu. Vendo isso, Roy deu um suspiro de alívio.
Davy Jones não disse que enquanto o Flying Dutchman existisse, ele não morreria. Portanto, Roy até destruiu o navio juntos. No entanto, assim como Roy pensou que havia matado Davy Jones com sucesso, um enorme redemoinho apareceu no mar. Este enorme redemoinho apareceu onde o holandês voador acabara de estar. Enquanto o redemoinho girava, um grande navio flutuou lentamente do fundo do redemoinho. Roy engasgou. Este grande navio era sem dúvida o Flying Dutchman. Renasceu. Davy Jones ainda estava no convés do Flying Dutchman enquanto ria de Roy. Demônio, você parece surpreso? Este é o poder da deusa do mar Calypso. Roy sondou. No momento em que ouviu o nome Calypso, o sorriso de Davy Jones desapareceu, mas ele ainda assentiu e disse, isso mesmo. Eu admito que você é muito assustador. É a primeira vez que vejo o Flying Dutchman sendo quebrado, mas é inútil. Este é um navio abençoado por Calypso. Mesmo que se quebre, renascerá rapidamente. O coração de Roy afundou quando ouviu isso. Ele percebeu que provavelmente havia pensado errado. Mesmo que Calypso tenha sido selado por 9 lordes piratas mortais, era provável que eles tivessem usado meios dissimulados para completar o selo. Se as pessoas achassem que Calypso estava muito fraco por causa disso, seria um grande erro. Roy não sabia se Calypso era um deus real, mas se ela era ou não, com a característica imorridura demonstrada pelo holandês voador, ele podia imaginar o quão poderosa ela era. Claro, o atual oponente de Roy era Davy Jones, não o Flying Dutchman. O Flying Dutchman era um artefato divino criado por Calypso, mas o capitão do Flying Dutchman não era. O capitão poderia ser substituído, o que significava que ele poderia ser morto. O ponto principal era o coração de Davy Jones. Toda a força de Davy Jones veio do Flying Dutchman, e isso parecia ser algo semelhante a um contrato demoníaco. Para se tornar capitão do Flying Dutchman, ele teve que oferecer seu coração para assinar um contrato com este navio. Mas a parte complicada é que depois de matar o capitão do Flying Dutchman, equivalia a assumir as funções da outra parte e se tornar o novo capitão do Flying Dutchman. Depois de relembrar essas coisas, Roy finalmente percebeu que não poderia matar Davy Jones a menos que encontrasse seu coração. Mesmo que o encontrasse, ele não poderia matar Davy Jones porque não queria se tornar o novo capitão deste navio fantasma. Depois de pensar um pouco, Roy decidiu recuar. Ele agora adivinhou que a pessoa que usou o boneco voodoo para amaldiçoá-lo era um dos 9 lordes piratas, e Davy Jones apareceu aqui apenas para salvar o Lorde Pirata. Brigar com Davy Jones não tinha sentido. Roy não poderia matá-lo, mas Davy Jones também não poderia fazer nada com Roy. A batalha deles foi inútil, além de perder tempo e gastar poder mágico. Então Roy guardou Frostmourne, voou e disse a Davy Jones, tudo bem, desta vez vou deixar para lá. Mas eu disse antes que não vou parar se não conseguir encontrar aqueles piratas, então é melhor você avisar o cara que salvou. Se você quiser acabar com esse desastre, é melhor entregar esses piratas o mais rápido possível. Com isso, Roy acenou com a mão para o mar e agarrou todas as almas que flutuavam nele com psicocinésia. Ao contrário das pessoas normais, Davy Jones podia ver almas, então seu rosto não pôde deixar de escurecer, mas ele não disse nada. Como Roy havia dito, Davy Jones também estava impotente contra Roy. Afinal, a batalha agora não foi apenas no mar, mas também no Flying Dutchman. Era a casa de Davy Jones. Mesmo assim, o Flying Dutchman entrou em colapso uma vez por causa de Roy, e teve que contar com o poder deixado por Calypso para renascer. Portanto, mesmo que Roy capturasse um grande número de almas bem debaixo de seu nariz, ele não conseguiria recuperá-las. Ele só poderia acertar a lateral do navio e amaldiçoar. Maldito demônio! Então ele fez seus homens controlarem o navio e mergulharem de volta na água. Roy agarrou um navio pirata e usou o poder do gelo para transformá-lo em um novo navio fantasma congelado antes de partir com Fat Tiger e Cassandra. Apenas Amanda e seus subordinados piratas sobreviventes ficaram flutuando no mar, em busca de itens que salvassem vidas.
Depois que Amandi embarcou em um barco salva-vidas, ele olhou com medo persistente para o mar com cadáveres flutuando ao redor e murmurou para si mesmo: devo convocar uma reunião dos lordes piratas. Ele sentiu que precisava ouvir as opiniões dos outros lordes piratas. Porque mesmo que ele realmente quisesse entregar os assassinos, ele precisava pedir emprestada a força dos outros lordes piratas para procurá-los. Isto ocorreu principalmente porque a informação dada pelo demônio era muito vaga. Havia milhares de piratas no mar e muitos piratas sem orelhas. Quanto a matar uma jovem, lá acima, havia ainda mais desses piratas. Com apenas um lorde pirata como ele investigando, quando ele seria capaz de encontrá-los? Portanto, era impossível sem a ajuda dos outros lordes piratas. Fim do capítulo. Capítulo 107 Reação em cadeia. A notícia de que o senhor pirata do Mar Negro, Amandi, não conseguiu matar o demônio e quase foi exterminado logo se espalhou por todo o Mar do Caribe. Instantaneamente, os piratas entraram em pânico novamente. Mesmo aqueles que nunca haviam encontrado um demônio antes e sentiam que os demônios não eram nada de especial, finalmente perceberam o quão poderoso o demônio era. Essa foi toda a frota do senhor pirata do Mar Negro. Tal frota poderia escapar ilesa mesmo se encontrasse a frota da Marinha Real, mas foi derrotada pelo demônio. Em particular, foi dito que o demônio quase matou o pirata Lord Amandi. Se não fosse pelo aparecimento do demônio dos mares, Davy Jones, no momento crítico, os 9 lordes piratas já poderiam ter se tornado 8. Entre os piratas, não faltaram crentes da igreja. Depois de ouvir esta notícia, estes crentes não puderam deixar de orar, esperando que o Santo Padre e o Espírito Santo pudessem ouvir as suas orações e enviar um anjo para eliminar este demônio. Agora, todos os piratas do Mar do Caribe não se atreviam mais a sair para o mar, temendo que encontrassem o navio fantasma congelado. No entanto, o interessante é que o comércio marítimo normal melhorou muito porque a atividade pirata já não era desenfreada. No entanto, todos sabiam que tal situação não duraria muito. Esta foi a grande era dos descobrimentos e houve enormes benefícios no oceano. Os piratas conseguiram se conter por um tempo, mas não conseguiram se conter para sempre. A chave era como resolver o problema deste navio fantasma congelado e do demônio. Depois que o Lorde Pirata Amandi retornou em um estado lamentável, ele já havia enviado uma mensagem aos outros Lordes Piratas, solicitando a convocação de uma reunião dos Lordes Piratas para procurar uma solução. Os piratas naturalmente ouviram falar dessa notícia, então só puderam esperar pacientemente. Amandi queria realizar uma reunião do Lorde Pirata. Sua intenção era ver se o poder dos 9 Lordes Piratas poderia selar esse demônio, assim como o selo de Calypso. No entanto, pouco mais de uma semana depois, a notícia que recebeu não foi otimista. Isso ocorreu porque 2 Lordes Piratas declararam claramente que não viriam. Cada Lorde Pirata tinha seu próprio território. Mas a vingança de Roy e Cassandra afetou apenas o Mar do Caribe. Os outros Lordes Piratas, que estavam longe, não foram afetados, então, por egoísmo, não pretendiam se envolver nas águas lamacentas. Eles estavam atualmente despreocupados. Na verdade, nas cartas, eles até zombavam de Amandi e diziam que ele havia se superestimado. Porque ele simplesmente não ficou no Mar Negro e esperou que tudo acabasse. Porque ele teve que se exibir. Agora que sua frota estava quase acabando, ele deveria engolir seu orgulho e esquecer de arrastar os outros Lordes Piratas para a água para se vingar dele. Quando Amandi viu as respostas, bateu os pés com raiva. Ele desejou poder usar o boneco voodoo para amaldiçoar essas pessoas que estavam acrescentando insulto à injúria. Não apenas esses 2 Lordes Piratas, mas ele recebeu a notícia de que o resto dos Lordes Piratas também não planejava vir. Sem escolha, Amandi só conseguiu encontrar Davy Jones novamente, esperando que ele pudesse aparecer e reunir os outros Lordes Piratas como na vez em que selaram a deusa do mar Calypso. No entanto, Davy Jones rejeitou a proposta de Amandi sem hesitação e deixou claro que não atacaria o demônio novamente.
Davy Jones sabia muito bem que não poderia fazer nada a respeito desse demônio. O poder de Davy Jones veio do Flying Dutchman, e sua principal habilidade era controlar a água e as ondas. Mas, infelizmente, esse demônio usava o poder do gelo, que era completamente diferente dos demônios lendários que usavam o poder do fogo. Embora Davy Jones não pudesse morrer, ele também não poderia matar esse demônio. A única maneira que ele conseguiu pensar foi fazer o Kraken pensar em uma maneira de devorar esse demônio e então aprisioná-lo em sua própria prisão demoníaca, que ficava no fim do mundo, uma terra do nada. Talvez esta fosse a única maneira de realmente prender esse demônio. No entanto, Davy Jones não revelou este método a Mandy porque a taxa de sucesso deste método era muito baixa. Este demônio tinha uma força assustadora. Naquela época, ele quase tirou o Kraken do mar. Além disso, ele poderia voar em alta velocidade. Como o Kraken pôde engoli-lo assim? Davy Jones também não estava disposto a se envolver nessa bagunça. A razão pela qual ele veio salvar a Mandy foi que ele era um dos Lordes Piratas e detinha uma parte do selo de Calypso. Tudo o que ele precisava fazer era garantir que a Mandy não morresse e que o resto não tivesse nada a ver com ele. Como o capitão do Flying Dutchman, ele não precisava saquear navios para sobreviver como piratas, e o alvo do demônio também não era ele. Então valeu a pena prejudicar-se mutuamente com um demônio tão poderoso. Davy Jones não estava disposto a lidar com isso, e os outros Lordes Piratas tinham seus próprios pensamentos e não queriam ir. Nesse momento, a Mandy também percebeu que não tinha esperança de vingança, então simplesmente decidiu ignorar. Ele trouxe sua frota restante de volta ao Mar Negro. Este era o Mar do Caribe, não seu território, então não havia necessidade dele fazer nada pelos piratas aqui. Quando chegou a notícia da partida de Mandy, todos os piratas do Mar do Caribe ficaram atordoados. Eles ainda esperavam que o Senhor Pirata aparecesse e tomasse a decisão por eles, mas não esperavam que Mandy os deixasse em paz. Os piratas que não tinham líder finalmente começaram a discutir. Ao mesmo tempo, surgiram todos os tipos de ideias. Alguns defenderam reunir todos os piratas do Mar do Caribe para lutarem juntos contra o demônio, enquanto outros defenderam o contato com a Igreja e a Marinha Real para fazê-los caçar o demônio. Outros acharam que poderiam muito bem encontrar os assassinos e entregá-los ao demônio. Independentemente de qual argumento, houve um grande número de apoiadores. Como resultado, as três partes discutiram incessantemente. Todos os dias, uma batalha verbal rapidamente se transformava em uma briga de grupo. Eles lutariam até que seus rostos ficassem machucados e machucados, mas não conseguiam chegar a uma conclusão. Roy já estava mentalmente preparado para esta situação. Ele deixou bem claro que não deveria ter muita esperança nesses piratas dispersos. No entanto, isso não importava. Ele continuou a atacar esses piratas no mar com Cassandra. Enquanto ousassem sair para o mar, Roy garantiria que eles não voltassem e colheriam suas almas. Ele também sabia que os piratas que mataram Cassandra deviam ter ouvido a notícia e se escondido. Caso contrário, se ainda ousassem aparecer no mar, deveriam ter sido encontrados por Roy e Cassandra há muito tempo. Eles se esconderam e os outros piratas do Mar do Caribe tornaram-se bodes expiatórios. Roy não se importou com isso. Afinal, para ele, ajudar Cassandra a se vingar e completar o contrato demoníaco era um objetivo, e o outro objetivo era reunir o máximo de almas possível para que ele não voltasse de mãos vazias toda vez que fosse para outro mundo. Quanto mais tempo os assassinos se escondessem, mais os outros piratas os odiariam. No final, eles ajudariam Roy a desenterrar essas pessoas. As almas que Roy coletou foram todas usadas para fortalecer seu poder mágico. Na batalha com Davy Jones, Roy descobriu que havia poderes incríveis nesses mundos alternativos. Embora a magia de Davy Jones não tenha sido útil contra Roy, as características imortais do Flying Dutchman deixaram Roy preocupado. Claro, se Roy realmente quisesse lidar com Davy Jones, não seria impossível. Quando o holandês voador renasceu, Roy sentiu que o poder mágico do navio fantasma parecia ter diminuído um pouco.
Talvez tenha sido porque o vírus do poder mágico contido em seu poder gelado engoliu parte do poder mágico do navio fantasma. Se ele pudesse congelar a nave e permitir que o vírus do poder mágico devorasse continuamente o poder mágico da nave fantasma, ele poderia realmente ser capaz de destruir o holandês voador desde sua fonte. No entanto, a quantidade de poder mágico consumido pelo vírus era muito pequena, e o poder mágico contido no Flying Dutchman era extremamente poderoso. Roy não sabia quanto tempo o vírus levaria para consumi-lo. Talvez demorasse muito, muito tempo. Portanto, a retirada de Roy naquele momento foi porque ele realmente não queria continuar incomodando ele. Além do tempo e do esforço, ele sentiu que também deveria considerar a reação da deusa do mar Calypso. Afinal, o Flying Dutchman era dela. Se Roy o destruísse completamente, seria equivalente a ofender uma deusa do mar. Os dias seguintes provaram que Davy Jones não tinha intenção de lutar com ele, e o Flying Dutchman nunca mais apareceu na frente de Roy. Os piratas do Mar do Caribe já discutiam há muito tempo, mas ainda não conseguiram ter uma ideia. À medida que se tornavam cada vez mais pobres, perceberam que não poderiam continuar assim. Eles tiveram que encontrar alguém para assumir a liderança e tomar uma decisão. Assim, eles começaram a pensar em maneiras de encontrar o Senhor Pirata do Mar do Caribe. E quem foi o Senhor Pirata do Mar do Caribe? O famoso Jack Sparrow. Jack Sparrow era o capitão do Pérola Negra, e seu pai, Edward Teague, já foi o Lorde Pirata que dominava o Mar do Caribe. Depois que seu pai se aposentou e se tornou o guardião do Código Pirata, ele passou o item que selava Calypso para Jack Sparrow. Portanto, Jack Sparrow era o atual Senhor Pirata do Mar do Caribe. Porém, o problema era que há muito tempo os piratas não viam Jack Sparrow. Depois de perguntarem, ficaram surpresos ao descobrir que houve um motim no Pérola Negra. Barbossa, um pirata que se rendeu a Edward Teague por causa de sua falência, instigou a tripulação do Pérola Negra ao motim porque não estava disposto a aceitar Jack Sparrow como sucessor. Depois de exilarem Jack Sparrow, eles ocuparam o Pérola Negra. Coincidentemente, foi logo após o aparecimento do demônio e do Liche. Jack Sparrow foi exilado e ninguém tinha ideia de onde ele estava agora. Os piratas ficaram ainda mais perplexos quando ouviram a notícia. Não tiveram escolha senão procurar Barbossa, na esperança de que ele aparecesse e tomasse conta da situação. Assim, os piratas começaram a procurar o Pérola Negra. Porém, o que eles não sabiam era que enquanto procuravam pelo Pérola Negra, o navio fantasma congelado de Roy recebeu um convidado. E esse convidado era quem os piratas queriam encontrar a princípio, o Senhor Pirata do Mar do Caribe, Jack Sparrow. Fim do capítulo. Capítulo 108. Outro acordo. Embora este navio tenha mudado para um Frozen Ghost Ship, sua natureza não mudou muito. Como Roy e Cassandra odiavam a luz do sol, Roy congelou a nave não apenas para criar uma sensação de mistério, mas também para usar a diferença de temperatura para criar neblina e bloquear a luz do sol. Como tal, todo o navio estava coberto por uma fina camada de neblina, e somente ao se aproximar dele você poderia ver claramente o navio fantasma congelado. Quando você descobriu este navio, você já estava muito perto dele. Parecia um fantasma que aparecia e desaparecia, por isso o povo do Mar do Caribe chamava este navio de navio fantasma. As pessoas que navegaram no Mar do Caribe, sejam piratas ou mercadores, já aprenderam a lição. Uma vez que descobrissem qualquer neblina no mar, eles pensariam subconscientemente que o navio fantasma congelado havia aparecido e imediatamente escolheriam desviar. Se realmente não pudessem evitá-lo, parariam cuidadosamente o navio e esperariam até observarem completamente a neblina antes de avançar. Todos evitaram o navio fantasma congelado. Por causa disso, quando Roy viu que alguém havia tomado a iniciativa de procurar o navio fantasma congelado, ficou naturalmente muito surpreso. Em particular, Roy reconheceu essa pessoa de relance. Jack Sparrow. Para ser sincero, Roy ficou um pouco surpreso ao ver Jack Sparrow porque o cumprimentou calorosamente. Ele estava remando um pequeno barco.
Ao passar pela neblina e se aproximar do navio fantasma congelado, ele acenou com as mãos para o navio e gritou: "Ei! Espere! Ajuda!" Fat Tiger foi o primeiro a ouvir o som. Ele inclinou a cabeça na lateral do navio e olhou para Jack Sparrow. Quando Jack Sparrow viu Fat Tiger, ficou ainda mais feliz. Ele olhou para Fat Tiger e gritou: "Cachorro! Bom cachorro! Você poderia abaixar a escada de corda e me deixar subir?" Fat Tiger inclinou suas 3 cabeças. Ele não entendia por que esse cara que parecia meio maluco não o temia, mas queria embarcar no navio. Neste momento, Cassandra também flutuou. Ela ficou ao lado de Fat Tiger e olhou para Jack Sparrow com uma cara fria. Não se pode dizer que ela tinha um rosto frio porque Cassandra não tinha rosto, apenas um esqueleto, então ela não tinha expressão. Ela estava olhando para Jack Sparrow. Sendo encarado assim por um esqueleto, o cabelo de uma pessoa normal ficaria em pé. Ele não aguentaria e teria vontade de se virar e fugir, mas Jack Sparrow não o fez. Em vez disso, ele tirou o chapéu de capitão e fez uma reverência cavalheiresca. "Senhora, estou tão feliz em ver você." Cassandra não sabia o que fazer. Embora ela fosse uma lixa aterrorizante aos olhos do mundo, em suas memórias ela ainda era aquela adolescente. Quando alguém a visse, ficaria com medo ou quereria matá-la, mas ninguém nunca a cumprimentou assim. Cassandra não pôde deixar de se virar e olhar para Roy, que estava sentado em uma enorme cadeira congelada no convés. "Deixe-o subir." Roy ficou um pouco sem palavras. Parecia que Jack Sparrow era tão ousado quanto diziam os rumores. Na verdade, ele tomou a iniciativa de encontrar o navio onde estavam o demônio, o cão infernal e o Liche. No entanto, ele também estava curioso sobre o que Jack Sparrow queria fazer. Roy, que não tinha conhecimento de navegação, não percebeu o quão difícil era encontrar seu navio fantasma congelado no vasto mar. Fat Tiger baixou a escada de corda congelada do lado de um navio. Jack Sparrow olhou para a escada de corda e pisou nela cuidadosamente com um pé para testá-la. Depois de perceber que não quebraria, subiu a escada de corda. Depois de chegar ao convés, Fat Tiger naturalmente se inclinou para a frente e cheirou Jack Sparrow. Roy percebeu que quando Fat Tiger se movia, Jack Sparrow ficava muito nervoso e todo o seu corpo tenso. Mas depois de perceber que Fat Tiger não tinha intenção de atacá-lo, ele relaxou e acenou suavemente com a mão, tentando cuidadosamente afastar Fat Tiger. Fat Tiger sentiu seu cheiro e foi embora depois de perceber que ele era apenas uma pessoa comum e não representava nenhuma ameaça. Nesse momento, como uma empregada, Cassandra ficou ao lado de Roy sem dizer uma palavra, e Roy deitou-se na cadeira e olhou para Jack Sparrow em silêncio. No entanto, Jack Sparrow não se importou nem um pouco. Ele forçou um sorriso no rosto e curvou-se para Roy. "Ah, você deve ser o grande rei demônio cuja fama está se espalhando como fogo no mar. É a primeira vez que encontro você. Eu sou o Capitão Jack Sparrow. Capitão do Pérola Negra." Roy não respondeu e continuou a encará-lo. Jack Sparrow estremeceu, esfregou os braços e disse: "Eu digo, este navio está muito frio. Você não quer acender uma fogueira para se aquecer?" Reticências. "Bem, ok, parece que você não vai acender o fogo para se aquecer." Jack Sparrow só conseguiu mudar de tom. "Então, se você não se importa, posso tomar um gole de rum. Porque não aguento mais o frio." Reticências. Roy ainda não disse nada enquanto observava Jack Sparrow se apresentar sozinho. A cena foi extremamente estranha. Jack Sparrow também percebeu que seu senso de humor parecia incapaz de lidar com essa situação, então simplesmente desistiu. Ele abriu as mãos e disse: "Tudo bem, estou aqui para fazer um acordo com você." Depois de ouvir isso, Roy finalmente abriu a boca. Ele sentou-se lentamente e ergueu o queixo para apontar para Jack Sparrow. "Oh, qual negócio?" Jack Sparrow deu 2 pequenos passos, aproximou-se do assento de Roy e sussurrou: "Ouvi dizer que você estava procurando um grupo de piratas e está faltando uma orelha em um deles, certo?" Você sabe quem eles são?"
Cassandra não pôde deixar de interromper e perguntar quando ouviu isso. Senhora, eu não sei. Jack Sparrow sorriu encantadoramente e disse, mas posso ajudá-lo a encontrá-los. Você está mentindo. Cassandra ficou com raiva. Você nem sabe quem eles são, então como pode encontrá-los? No entanto, depois de ouvir as palavras de Jack Sparrow, Roy teve um lampejo de inspiração e reagiu imediatamente. Bússola. O que Jack Sparrow estava se referindo era a sua bússola que poderia apontar na direção do que ele procurava. Como esperado, Jack Sparrow tirou uma pequena caixa quadrada de seus braços e abriu-a para revelar a agulha dentro. Ele balançou a bússola e disse a Cassandra, Senhora, às vezes não sei quem é a outra parte e não sei onde ela está. Esta bússola tem um poder mágico. Quando você o segura, ele pode seguir o que você mais deseja em seu coração e então apontar a direção para você alcançá-lo. Roy de repente estendeu a mão e arrancou a bússola de sua mão. Roy segurou a bússola e sentiu cuidadosamente o poder mágico nela. Ele descobriu que o poder mágico fraco da bússola era muito semelhante ao poder mágico do holandês voador. Provavelmente também foi uma criação da deusa do mar Calypso. Jack Sparrow teve sua bússola arrebatada por Roy e ele queria recuperá-la, mas não se atreveu, parecendo em conflito. Roy olhou para ele sem expressão e disse, já que esta bússola é tão mágica, você não tem medo de que eu roube você? Não. É melhor você não fazer isso. Jack Sparrow ergueu a mão direita e seus dedos acenaram suavemente em um gesto estranho enquanto dizia, esta bússola só pode ser emprestada a outras pessoas se eu permitir. Se você roubar de mim, será inútil. Roy olhou para a bússola e descobriu que a agulha girava aleatoriamente. Mas isso acontecia porque Roy realmente não queria ir a lugar nenhum. Roy sabia que Jack Sparrow estava mentindo. O que ele quis dizer com pedir sua permissão? Roy lembrou-se vagamente de que Barbossa e Lord Beckett pareciam ter tido a ideia de pegar a bússola de Jack Sparrow. Se eles realmente não pudessem usá-la sem permissão, por que essas pessoas ainda teriam a intenção de pegar a bússola? No entanto, embora Roy soubesse que havia mentido, ele não expôs Jack Sparrow. Depois de devolver a bússola para ele, Roy perguntou, diga-me. O que você quer? Ótimo. Jack Sparrow elogiou enquanto pegava a bússola. Quero que você me ajude a recuperar meu pérola negra. Roy ficou surpreso ao ouvir isso. Isso porque ele ouviu uma informação dessa frase. Nessa época, parecia que Jack Sparrow tinha sido exilado há pouco tempo. Originalmente, Jack Sparrow deveria ter ido procurar Davy Jones e fazer um acordo com ele. Davy Jones o ajudou a recuperar seu pérola negra. Em troca, Jack Sparrow teve que trabalhar duro no Flying Dutchman durante 100 anos. No entanto, depois de recuperar o pérola negra, Jack Sparrow voltou atrás em sua palavra e evitou a perseguição de Davy Jones. Mas agora, parecia que por causa de sua aparência, Jack Sparrow tinha outro alvo para negociar. Talvez tenha sido porque ouviu dizer que Roy e Cassandra estavam procurando uma tripulação pirata, e Jack Sparrow tinha algo parecido com uma bússola mental. Isso fez Jack Sparrow perceber que o preço que teria de pagar para negociar com Roy poderia ser muito menor do que o preço que teria de pagar para negociar com Davy Jones. Portanto, mesmo sabendo que Roy era um demônio, Jack Sparrow ainda veio até ele. Ele sabia que fazer um acordo com o demônio era um risco enorme, mas para recuperar o pérola negra ele não se importava com nada. Roy conseguia entender o que ele estava pensando. Se a obsessão de Cassandra era a vingança, então a obsessão de Jack Sparrow era o seu pérola negra. Devo aceitar este acordo? Roy não pôde deixar de pensar. As unhas afiadas de seus dedos batiam suavemente no braço da cadeira congelada, emitindo sons claros e rítmicos enquanto ele batia no gelo. Esse som fez Jack Sparrow se sentir desconfortável no navio silencioso. Embora Jack Sparrow sentisse arrepios por todo o corpo, ele não se atreveu a falar e esperou nervosamente pela resposta de Roy. Fim do capítulo. Capítulo 109 A verdadeira intenção do Criador. Quando ele se acalmou e pensou com cuidado, Roy percebeu que havia cometido um erro.
Ele não deveria ser outro parceiro de transação de Jack Sparrow, mas o único. A verdadeira situação era que Jack Sparrow já havia procurado Davy Jones uma vez. Ele havia procurado Davy Jones para pegar o Pérola Negra que havia afundado no mar. Para esta transação, Jack Sparrow fez um acordo com Davy Jones. Ambas as partes concordaram que, depois de Jack Sparrow ter sido capitão do Pérola Negra por 13 anos, ele iria para o Flying Dutchman para cumprir trabalhos forçados. Quando fez o acordo, Jack Sparrow provavelmente não pensou muito sobre isso. Mas, para sua surpresa, depois que o Pérola Negra foi resgatado, Jack Sparrow só se tornou capitão por 2 anos antes de Barbossa o trair com sucesso. Durante os últimos anos, o capitão do Pérola Negra foi Barbossa, e Barbossa saqueou todo o mar do Caribe com a ajuda da velocidade do Pérola Negra. Jack Sparrow não aguentava isso e estava procurando oportunidades para recuperar o Pérola Negra. Roy pensava que era o outro parceiro comercial de Jack Sparrow, mas não foi o caso. Com o passar do tempo, o limite de tempo entre Jack Sparrow e Davy Jones tornou-se cada vez menor. Se Jack Sparrow ousasse encontrar Davy Jones para ajudá-lo a recapturar o navio, mesmo que Davy Jones o ajudasse uma segunda vez, ele provavelmente o capturaria primeiro para cumprir a promessa. Davy Jones só podia desembarcar uma vez a cada 10 anos porque estava no comando do Flying Dutchman. Se Jack Sparrow quisesse voltar atrás em sua palavra e não cumprir o acordo, ele não deveria procurar Davy Jones neste momento. Como não conseguiu encontrar Davy Jones, ele só conseguiu pensar em outra maneira de recuperar seu Pérola Negra. Mas se o palpite de Roy estivesse correto, Barbossa e os outros já estavam sofrendo com a maldical e morridura das moedas de ouro astecas e não se tornaram nem humanos nem fantasmas. Por um longo período de tempo, Barbossa e a tripulação do Pérola Negra corriam de um lado para outro em busca das moedas de ouro astecas espalhadas por todo o lugar, a fim de acabar com a maldical. Roy sentiu que Jack Sparrow já devia saber da situação de Barbossa e dos outros. Diante desses malditos traidores, Jack Sparrow provavelmente não conseguiu pensar em nenhuma boa ideia, então foi procurar Roy depois de ouvir a notícia de que Roy era um demônio. Se Roy não o ajudasse, Jack Sparrow só poderia continuar vagando. Provavelmente levaria algum tempo até que ele encontrasse Elizabeth, que tinha uma moeda de ouro asteca, em Port Royal antes que ele pudesse retaliar Barbossa. Depois de descobrir isso, Roy imediatamente entendeu que Jack Sparrow estava realmente implorando a ele, mas Roy não precisava Jack Sparrow. Embora sua bússola fosse mágica, Roy agora estava inspirado. Ele poderia usar suas almas para criar uma ferramenta semelhante através do sistema para encontrar os assassinos. Portanto, Roy balançou a cabeça e disse, não. O que você propôs não é suficiente. Isso mesmo, este acordo que Jack Sparrow mencionou era completamente inútil para Roy. Para Roy, depois de colher as almas dos piratas, ele poderia encontrá-los a qualquer momento e ajudar Cassandra a se vingar de seu primeiro alvo. Insuficiente. Jack Sparrow ficou surpreso ao ouvir isso. Sou apenas um pirata sem teto agora. O que mais você quer? Não me diga que você quer minha alma como Davy Jones. Roy olhou para ele e disse, para que eu quero sua alma? Não há nada de especial na sua alma. Sim, na opinião de Roy, embora Jack Sparrow fosse uma figura importante neste mundo, sua alma não era diferente de nenhuma outra. Desde que matou Van Helsing no mundo Van Helsing, Roy entendeu que esses mundos de fantasia eram na verdade mundos paralelos. A história desses mundos poderia ser mudada, e os chamados protagonistas eram apenas personagens especiais em determinados períodos. Situações como a de Van Helsing, que foi uma das encarnações de Gabriel, eram muito raras. Além disso, com o personagem de Jack Sparrow, já que ele mencionou sua alma, significava que ele havia pensado em voltar atrás em sua palavra. Caso contrário, como poderia uma pessoa que não caiu completamente no fundo tomar a iniciativa de trocar sua alma com um demônio? Estou tão triste em ouvir você dizer isso. Jack Sparrow disse. Achei que a alma do capitão Jack Sparrow poderia valer mais. Ok, o que você quer?
O que eu quero? Roy não pôde deixar de olhar para Cassandra. Então ele estendeu as garras e lentamente cerrou a mão, dedo por dedo, na frente de Jack Sparrow. Ele disse friamente: o que eu quero é que as pessoas deste mundo me temam. Quero que saibam que minha existência representa a existência do abismo do inferno. Quando as pessoas cometem crimes imperdoáveis, os portões do inferno se abrirão para elas. Quanto a mim, o demônio Osíris é o juiz do abismo do inferno. Embora suas palavras fossem um pouco bobas, foram de fato palavras sinceras de Roy. Depois de ouvir as palavras de Roy, Jack Sparrow ficou surpreso. As olheiras sob seus olhos faziam sua expressão parecer bastante cômica. Espera, Jack Sparrow disse cuidadosamente, tem certeza de que é um demônio e não um anjo? Existe alguma diferença entre um anjo e um demônio? Roy olhou para ele. Você já pensou por que os demônios existem? O bem e o mal são duas faces da mesma moeda. Se os anjos podem tocar suas trombetas para extinguir a vida, por que os demônios não podem trazer a salvação? Sem destruição, como pode haver nova vida? A existência do céu serve para guiar as boas intenções das pessoas, e a existência do inferno serve para alertar contra a malícia das pessoas. Há algo de errado com isso. Jack Sparrow ficou pasmo, e Cassandra também. Mas ela estava sem vida, então ninguém sabia. No entanto, assim que Roy disse isso, a névoa que cercava o navio fantasma congelado se dissipou silenciosamente. O sol brilhava, mas não emitia nenhum sentimento sinistro. Em vez disso, parecia extremamente gentil. Todo o mar estava estranhamente calmo e não havia um único movimento no ar. Todo o mar estava quieto como um espelho, como se o mundo inteiro tivesse parado neste momento. Nesse estranho silêncio, Roy sentiu como se houvesse uma voz sussurrando em seu ouvido. Mas mesmo que ele se esforçasse para ouvir, ele ainda não conseguia ouvir claramente e não sabia o que aquela voz murmurante estava lhe dizendo. Não apenas um murmúrio, mas Roy também sentiu algo quente envolver seu corpo. Essa sensação calorosa não era nem a brisa do mar nem a luz do sol, nem era um poder mágico ou uma aura. Roy não conseguia explicar. Ele não sabia quanto tempo durava essa estranha situação que parecia que o tempo ainda durava. Talvez alguns minutos, ou talvez apenas um instante. Quando Roy voltou a si, descobriu que o ar estava fluindo novamente e a superfície do mar estava ligeiramente ondulando. O murmúrio desapareceu e o calor que envolvia seu corpo desapareceu. Cassandra moveu-se novamente. Ela lentamente se ajoelhou na frente de Roy e disse: Mestre, obrigada por sua orientação. Embora Jack Sparrow não fosse como Cassandra, ele não era tão despreocupado como costumava ser. Ele ponderou seriamente sobre as palavras de Roy e disse: Bem, talvez o que ouvi do demônio seja muito mais real do que o que ouvi da igreja. Roy não se importou com o que os dois estavam dizendo. Ele ainda estava perdido, imaginando o que havia acontecido agora. Ele tinha certeza de que definitivamente não era uma ilusão, mas quando sentiu seu corpo, não encontrou nada de incomum nele. Somente quando Roy abriu a interface do sistema ele percebeu que algo estranho realmente havia acontecido. No painel de atributos de Roy, um talento apareceu silenciosamente. Eleitor do abismo. Não houve explicação, apenas pontos de interrogação. A origem era desconhecida e a descrição era desconhecida. Mesmo quando ele perguntou ao sistema, o sistema não sabia o que estava acontecendo. Roy estava realmente confuso. Esse talento parecia ter algo a ver com o estranho murmúrio anterior. O que foi esse murmúrio? A linguagem de todas as coisas? O grande Dao da vontade do céu? Ou foi alguma outra existência indescritível? Esse murmúrio apareceu depois que eu disse essas palavras, o que significava que a fonte disso deveria ser minhas palavras. Será que minhas palavras expuseram os segredos dos céus? Mas isso não está certo. Não é dito que expor os segredos dos céus traz punição. Por exemplo, reduzindo sua vida útil. Porque tenho um talento adicional. Eleitor do abismo, embora Roy não entendesse o verdadeiro significado desse talento, apenas ouvir esse nome o fez sentir que era extraordinário. Definitivamente foi algo bom.
Aconteceu tão de repente que eu não estava mentalmente preparado. Roy murmurou interiormente. Neste momento, Roy ainda não sabia o quão poderosas eram as palavras que ele disse. Na verdade, o fato de ele poder dizer essas palavras significava que ele havia compreendido a verdadeira intenção do Criador. Por milhões de anos, com o passar do tempo, houve muito poucos no céu e no inferno que conseguiram se lembrar dessa verdadeira intenção. Para lutar pelas almas, o céu e o inferno estiveram constantemente em guerra, e os anjos e demônios há muito se esqueceram da intenção original do Criador. Um lado se tratava como deuses elevados, enquanto o outro lado esquecia sua missão original e caía na destruição e matança, incapaz de se libertar. Agora, em vez disso, foi Roy, um demônio com pensamentos e memórias humanas, que compreendeu isso de Cassandra. Portanto, no momento em que ele disse essas palavras, um poder semelhante ao espírito da linguagem se formou dentro dele. O Criador já havia partido há muito tempo, mas não importa quanto tempo passasse, sempre haveria pessoas que poderiam compreender sua vontade. E essas pessoas eram os chamados eleitores. Roy não sabia disso naquele momento. Ele só podia suspirar com o quanto ainda era desconhecido neste mundo misterioso. Fim do capítulo. Capítulo 110 O Jogo do Demônio. Roy não conseguiu descobrir o que havia acontecido com ele, então só conseguiu reprimir sua curiosidade por enquanto. Neste momento, os olhos de Jack Sparrow continuaram se movendo enquanto ele observava a situação no navio. Quando percebeu que o que ele havia proposto não era o que o demônio à sua frente queria, ele começou a pensar em como escapar. Era muito perigoso fazer um acordo com um demônio. Quando a negociação falhou, Jack Sparrow ficou preocupado. E se o demônio estivesse de mau humor e levasse embora sua alma diretamente? Roy percebeu o que Jack Sparrow estava pensando. Ele não se importava muito com a alma de Jack Sparrow, mas não seria um demônio se o deixasse sair de seu navio tão facilmente. Roy de repente teve uma ideia. Ele se levantou, caminhou na frente de Jack Sparrow e se abaixou para olhar diretamente para ele. Embora eu não esteja interessado no seu negócio, você é a primeira pessoa neste mundo a me encontrar para então posso lhe dar tratamento preferencial. Que tipo de tratamento preferencial? Jack Sparrow perguntou cuidadosamente. Outro acordo. Roy sorriu para Jack Sparrow. Você gosta de dinheiro? Claro. Jack Sparrow encolhendo levemente os ombros, fingindo que estava calmo. Quem não gosta de dinheiro neste mundo? Nesse caso, vou te dar uma chance. Roy estendeu a mão direita no ar, com a palma voltada para o convés. Jack Sparrow ficou intrigado com o que Roy queria fazer, mas antes que pudesse perguntar, um flash dourado apareceu na mão de Roy. Ding! Um item de ouro caiu no convés e produziu um som nítido e agradável. Quando Jack Sparrow ouviu o som, seus ouvidos imediatamente se animaram. Antes que ele pudesse gritar de surpresa, outro item de ouro caiu da mão de Roy. 1 peça, 2 peças, 10 peças, 100 peças. Sob o olhar estupefato de Jack Sparrow, um grande número de barras de ouro caiu continuamente do vazio e caiu no convés, colidindo com as outras barras de ouro e fazendo sons nítidos. Oh meu Deus! Jack Sparrow se ajoelhou. Ignorando o perigo de ser atingido pelas barras de ouro, ele se lançou sobre elas. No entanto, Roy ainda estava liberando as barras de ouro do espaço do sistema. Jack Sparrow, que estava ajoelhado, foi rapidamente enterrado em barras de ouro. No final, Roy finalmente parou de liberar as barras de ouro quando Jack Sparrow foi enterrado com apenas a cabeça ainda exposta. Neste momento, a maior parte do convés estava submersa pelas barras de ouro. As milhares de barras de ouro brilhantes fizeram os olhos de Jack Sparrow brilharem, e ele gostou da sensação de estar deitado na pilha de ouro. Ele não se importou por estar quase enterrado, mas em vez disso tentou nadar na pilha de ouro, mexendo as barras de ouro e fazendo sons metálicos. Olhando para a expressão animada de Jack Sparrow, Roy confirmou que os humanos realmente não conseguiam ver o gás preto no ouro.
Depois que Jack Sparrow se divertiu bastante nesta pilha de ouro, Roy disse com uma expressão calma: "Você gostou?" "Oh meu Deus!" Jack Sparrow pegou algumas barras e beijou-as com força. "É verdade. Você definitivamente não é um demônio, mas um anjo de verdade. Não, mesmo os anjos não são tão generosos quanto você. Oh, olhe para esses pequeninos fofos. Eles são tão charmosos e suas vozes são tão doces. Eles são as coisas mais fofas do mundo." Depois de ver as milhares de barras de ouro, o tom de Jack Sparrow em relação a Roy mudou e ele até se dirigiu a Roy com respeito. Roy olhou para Jack Sparrow, que aparentemente já considerava o ouro como seu. Ele não disse uma palavra e permitiu que Jack Sparrow se deleitasse com isso. Depois de um tempo, Roy disse de repente calmamente: "Eu sei que você adora esse ouro, mas quem lhe disse que eu daria tudo para você?" Quando essas palavras chegaram aos ouvidos de Jack Sparrow, foi como um raio vindo do nada. Ele congelou. "O que você disse? Não está dando para mim?" Jack Sparrow se virou incrédulo e olhou para Roy com uma expressão extremamente maravilhosa no rosto. Roy voltou para sua cadeira congelada e sentou-se novamente. Com uma mão na bochecha, ele disse a Jack Sparrow: "Ainda tenho muito ouro como este. O que você vê agora é no máximo 1%. Pode-se até dizer que se eu tirar todo o ouro, o navio inteiro não conseguirá acomodar tudo." Depois de ouvir isso, Jack Sparrow respirou fundo, mas sua respiração ficou pesada. "Mesmo este navio não cabe todo o ouro. Quanta riqueza é essa?" Talvez devido ao estímulo dessa riqueza, a mente de Jack Sparrow estava um pouco mais clara neste momento. Ele perguntou cuidadosamente: "Senhor generoso, se eu não ouvi errado agora, você parecia ter dito, você me daria outra chance de fazer um acordo." "Isso mesmo." Roy assentiu. "A regra desta transação é que você deixe tudo o que tem com você e então poderá retirar o mesmo peso em ouro do meu navio." "Como é? É justo. Este é o tratamento preferencial que só você pode obter." Roy não pôde deixar de sorrir. Embora o sorriso de Roy fosse assustador, não importa como ele olhasse para ele, Jack Sparrow não se importou e perguntou impacientemente: "Sério? Qualquer coisa?" "Claro." Roy acenou com a cabeça novamente para confirmar com ele. Ele até estendeu a mão e fez um gesto de: "Por favor, comece sua apresentação." No segundo seguinte, Jack Sparrow imediatamente tirou seu chapéu de capitão e jogou-o no convés. Então ele tirou o casaco. Não muito depois, Jack Sparrow até se despiu. Todas as roupas dele, junto com os acessórios bagunçados, a arma, o cutelo, a garrafa de rum e assim por diante, ele tirou tudo. Ele queria trocar essas coisas pelo ouro de Roy. Muito bom. Roy moveu o dedo e as roupas de Jack Sparrow flutuaram no ar. Roy pesou e disse: "Todas essas coisas juntas podem ser trocadas por 2 quilos de ouro." Assim que ele terminou de falar, 20 barras de ouro se separaram da pilha de ouro, voaram na frente de Jack Sparrow e caíram a seus pés. Por estar nu, Jack Sparrow estava tremendo de frio no Frozen Ghost Ship. Mas quando olhou para as 20 barras de ouro a seus pés e depois para as milhares de barras de ouro na pilha, Jack Sparrow sentiu instantaneamente o enorme contraste e disse apressadamente: "Espere. Espere. Tem mais." Roy não falou e gesticulou para que ele continuasse. Jack Sparrow parecia ter pensado em algo e, com os dedos em um gesto estranho, pegou a garrafa de rum vazia do chão e se virou. Ouviu-se um som de respingo e um líquido amarelo alaranjado apareceu na garrafa. Depois de terminar de fazer xixi, ele balançou com cuidado, com medo de vazar uma única gota. Ele continuou até que toda a sua bexiga estivesse vazia antes de se virar e olhar para Roy inquieto. Roy estava amaldiçoando Jack Sparrow em seu coração, mas permaneceu inexpressivo. Ele assentiu, expressando seu reconhecimento, e jogou 2 barras de ouro. Jack Sparrow deu um suspiro de alívio e continuou procurando por algo que pudesse usar para trocar por ouro. Ele até cortou o cabelo, apenas para descobrir que o cabelo era muito claro e não poderia ser trocado por muito ouro. Caso contrário, Roy pensou que poderia até ter trocado com o cabelo de baixo.
Quando no final não conseguiu encontrar nada, Jack Sparrow de repente viu o cutelo que jogou no convés. Ele pegou o cutelo e deu alguns golpes. Então ele olhou hesitante para seu braço, que havia ficado preto depois de muito tempo sem tomar banho. Nesse momento, Roy endireitou-se. A parte mais importante do jogo estava chegando. Roy havia dito anteriormente que qualquer coisa poderia ser trocada por ouro, mas quanto peso poderiam ter alguns meros bens mundanos? Portanto, o jogador neste jogo definitivamente pensaria na carne de seu corpo. Com um braço, até a carne e os ossos pesariam pelo menos 5 quilos. E o ouro que poderia ser trocado seria naturalmente mais. Cassandra obviamente entendeu o que Roy quis dizer, então seu par de olhos esqueléticos também estava olhando atentamente para Jack Sparrow, querendo ver que escolha ele faria. Jack Sparrow segurou o cutelo com a mão direita e gesticulou com o braço esquerdo, mas não conseguiu. Roy não o apressou e apenas observou. Depois de lutar por muito tempo, Jack Sparrow finalmente desistiu. Ele jogou o cutelo de lado e disse a Roy desanimado, "Isso é tudo que posso trocar." Roy não disse nada e assentiu. "Tudo bem, você pode pegar o ouro." Jack Sparrow abraçou as barras de ouro no chão e carregou-as para a lateral do navio com uma expressão relutante. Depois que ele voltou para o pequeno barco e largou o ouro, ele lentamente rimou o barco para longe. No final, ele não conseguiu cortar o próprio braço. Ao mesmo tempo, ele não abandonou a bússola. Foi a única coisa que ele levou e não usou para trocar por ouro. Parecia que, em sua mente, essa bússola que ele poderia usar para encontrar a pérola negra era mais importante que o ouro. Claro, também era possível que ele planejasse usar a bússola para encontrar o navio fantasma congelado de Roy novamente e trocá-lo por ouro uma segunda vez. Quem sabia qual era seu verdadeiro propósito? Depois que Jack Sparrow foi embora, Cassandra perguntou a Roy, "Mestre, por que você fez tal acordo com ele?" "Eu só queria ver o quão ganancioso ele é." Roy disse. Se ele realmente tivesse cortado o braço para trocá-lo por ouro, não estaria longe da morte. Eu não o teria tratado e ele teria sangrado até a morte neste mar. Mesmo que pudesse ter tirado o ouro, ele não teria tido vida para aproveitá-lo. Naquela época, eu teria levado a alma dele. Cassandra disse, "Isso significa que este homem tem um resultado final. Ele não está cego pela ganância. Quem sabe? Se eu lhe dissesse que ele poderia trocar por 10 vezes o peso em ouro, ele ainda seria capaz de manter sua racionalidade." Roy sorriu e voltou para o convés. Ele pegou as roupas deixadas por Jack Sparrow e encontrou um pingente na pilha de roupas. Este pingente estava originalmente no lenço de Jack Sparrow e Roy o reconheceu imediatamente. Este é um dos símbolos dos Lordes Piratas que selam a deusa Calypso, certo? Como esperado, consegui sem nenhum esforço. Roy ergueu o pingente, olhou para a moeda de prata na parte inferior do pingente e não pôde deixar de rir. Sim, Roy não hesitou em fazer tal jogo comercial, e até aguentou assistir ao péssimo desempenho de Jack Sparrow, a fim de obter o selo que seu pai havia passado para ele. Esta foi provavelmente a única coisa que Jack Sparrow poderia realmente ter retirado e que poderia ser considerada como tendo poder de barganha. Fim do capítulo. Somos indivíduos livres e nossa liberdade nos condena a tomarmos decisões durante toda a nossa vida. Jean Paul Sartre.